Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira disciplina, que tem por nome Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Mas antes, nós faremos aí, nesse primeiro contato, algumas definições de alguns termos, termos esses que vão nortear toda a nossa jornada até a conclusão desse curso teológico de 12 meses, tá? Então, eclesiologia é a doutrina da igreja. Mas vamos então definir, né, o que significa teologia e depois teologia sistemática, ok? Vamos lá, definição de teologia. A palavra teologia vem de dois termos gregos, theos ou theos, que significa Deus, e logos, né, que significa palavra, estudo, tratado, de onde vem o nosso sufixo logia. Só um detalhe, em grego o G tem som de G, tá? Então seria logia, logia, mas tudo bem, não tem problema. É só um detalhe para os irmãos ao longo das nossas aulas aqui, saberem que às vezes eu vou fazer a definição de alguma palavra no grego, vou pronunciar, para os irmãos terem noção de como seria, né, a escrita e o som. Isso aí eu vou fazendo devagarzinho para vocês se ambientarem aqui dentro do cenário que nós vamos expor a vocês, certo? Então, teologia significa basicamente estudo sobre Deus ou tratado sobre Deus. Aí você fala assim, poxa, mas Deus é espírito. Como nós podemos estudar Deus? Deus não é um animal que você abre e você conhece ali o coraçãozinho, a perninha, o olhinho, onde está tudo bonitinho, não é? Claro que não. Então, basicamente, quando nós falamos estudo sobre Deus, não é? Seria o estudo sobre as manifestações de Deus através das coisas criadas ou reveladas em sua palavra, tá? Seria uma definição mais genérica do termo teologia, né? Do estudo sobre Deus, ok? Bem, nós teremos uma disciplina chamada teontologia, que é a doutrina de Deus, aonde nós vamos falar sobre os atributos de Deus, isto é, os atributos comunicáveis e incomunicáveis, os significados dos títulos, etc. Tá? A nossa atenção para esse mês, né, para esse módulo, é a disciplina Eclesiologia, a doutrina da igreja. Vamos lá. Então, definimos o que é teologia. Agora em tela, uma dúvida aí. O que é teologia sistemática? O que é teologia sistemática? Você pode perceber já, não é? No termo teologia definimos, mas e sistemática? Da ideia de algo que foi sistematizado? Vamos ver a definição. Teologia sistemática é uma tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas para um melhor entendimento. Os diversos temas encontrados nas Escrituras são desenvolvidos e organizados a ponto de serem compreendidos e formarem o núcleo de crenças e doutrinas cristãs. E eu vou explicar esse ponto para vocês poderem entender. Bom, a disciplina que nós vamos trabalhar chama-se Eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, isso aqui é um assunto. Digamos que no próximo mês nós iremos trabalhar com vocês a doutrina ou a disciplina chamada antropologia, que significa doutrina do homem. Então, aqui está um outro tema dentro de um outro nicho. Digamos que nós queremos falar sobre dons espirituais. Aí seria a disciplina pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Ah, mas eu quero falar sobre o pecado. Hamartiologia, a doutrina do pecado. Sobre a volta de Jesus, não é? Ou sobre o milênio, não é? Ou sobre a Nova Jerusalém, enfim. Tem uma disciplina chamada escatologia, a doutrina das últimas coisas. Enfim, são várias disciplinas e ambas falam ou trabalham um tema relacionado ao assunto proposto.
Falar sobre o homem, antropologia. Falar sobre Jesus, cristologia. Falar sobre o Espírito Santo, pneumatologia. Vai falar sobre a parte relacionada ao viés pastoral, aí temos teologia pastoral. E eu dei esse exemplo agora porque teologia pastoral, como ética cristã, tá? Como geografia bíblica, elas não fazem parte da teologia sistemática, tá? Justamente porque não é uma doutrina bíblica propriamente dita, tá? Então, teologia sistemática é essa tentativa de organizar as principais doutrinas bíblicas para um melhor entendimento. Isso ajuda os alunos, né, os professores, todos aqueles que estudam teologia, a organizar os temas dentro do seu próprio ambiente textual. Vai falar sobre o pecado, tem uma porção de citações do texto bíblico que estão ali anexadas, engessadas dentro desse assunto. Vai falar sobre os anjos, tem lá a disciplina de angelologia, a doutrina dos anjos. Está dentro de um outro nicho. E assim por diante. Tá? Perfeito. Dito isso, nós vamos agora olhar para a definição em tela, o que é eclesiologia. Como nós já falamos, é a doutrina da igreja. Em tela, eclesiologia é a matéria da teologia cristã que reúne e estuda os dados bíblicos a respeito da igreja. Em outras palavras, a eclesiologia é a doutrina da igreja. É assim que ela é chamada na teologia sistemática. Então vamos fazer algumas definições do termo que está em tela aí. O significado da palavra eclesiologia define muito bem o seu tema de estudo. Eclesiologia é uma palavra formada por dois termos gregos. A primeira parte dessa palavra vem do grego eklesia, que significa igreja ou assembleia. E o termo logos, como nós já vimos, estudo, palavra, ciência ou tratado. Então, o termo eclesia é formado pelo prefixo ek, que significa fora de, e por uma forma do verbo kaleo, que significa chamar. Por isso, esse termo possui o sentido de chamar para fora, no sentido de convocar para uma assembleia. Veja, meus irmãos e irmãs, aqui nós já temos uma grande mensagem de Deus para nós. Nós somos a igreja de Deus, certo? Logo, a definição desse termo, não é? E a grande mensagem que nós temos que elencar aqui é: nós, como igreja, já dentro do nosso significado, trazendo luz, nós fomos chamados para fora. Não fomos chamados para ficar estáticos dentro de quatro paredes. Tá aí já uma grande mensagem de Deus. A igreja foi chamada para fora, certo? A sua mensagem deve ser elencada para os que estão de fora, mas que Deus, pela sua grande misericórdia, pode chamá-los para dentro, né? Para dentro desse círculo do povo de Deus, todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tá bom? Então, esse seria o termo e a definição da palavra igreja, a palavra grega eklesia, né? Chamar para fora, ou os chamados para fora, tá? Se você colocar dessa forma também, será entendido dentro do campo e da visão teológica, tá bom? Dito isso, vamos então, continuando aqui a nossa exposição, vamos falar um pouquinho sobre a natureza da igreja, né? Então, já que nós entendemos que essa disciplina fala sobre a igreja, vamos falar um pouquinho sobre a natureza. Como você está vendo em tela, vamos dar aqui uma definição sobre a natureza da igreja. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiramente salvos. Isto é, aqueles que já partiram em Cristo, ou seja, já morreram em Cristo, aqueles que estão ainda aqui, como eu e você, que somos crentes, estamos fazendo o trabalho do Senhor ainda nessa terra, não cumprimos ainda
todo o nosso propósito, a nossa chamada. Estamos vivos, pregando o Evangelho da Graça, não é? E outros irmãos em várias partes do mundo, não é? Fazendo a vontade de Deus, também se inclui dentro desse cenário da natureza da igreja. E todos aqueles que ainda serão salvos, tá? Futuramente serão chamados pelo Senhor, fazem parte aí do grupo de eleitos que Deus escolheu, tá? Todos aqueles que se arrependeram em Cristo Jesus, tá bom? Então seria essa a definição mais simples do que é a natureza da igreja. E o Novo Testamento vai apresentar a igreja como? Aí temos um vasto texto de 1 Coríntios, de Romanos, de Colossenses, de Efésios. Então eu resolvi organizá-los por citação de título. Então o Novo Testamento apresenta a igreja como corpo de Cristo, e você tem os textos que estão em tela aí para corroborar essa verdade. Cita também como povo de Deus, rebanho de Cristo, santuário de Deus, coluna e baluarte da verdade, candeeiro ou castiçal, que a rigor é a mesma coisa, a lavoura de Deus, edifício de Deus, família de Deus, Israel de Deus, nação santa, sacerdócio real, noiva de Cristo, agência do reino de Deus e escola de Jesus, tá? Então, os textos foram elencados, anexados aí a esse título ou a essa referência para que os irmãos possam consultar e organizar aí a mente de vocês dentro dessa epistemologia, dessa construção de pensamento sobre a definição ou como a igreja é vista no Novo Testamento, tá? Bom, dentro da eclesiologia, nós temos aí a igreja invisível e a igreja visível. Vamos começar falando sobre a igreja invisível. A igreja invisível é a comunidade de todos os cristãos genuínos de todas as épocas. Ela é conhecida como a igreja invisível, justamente porque nós não podemos ver a condição espiritual de cada coração. Tem um texto aqui, e eu vou explicar, tá? A leitura que nós fizemos já, mas dá uma olhadinha nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, a parte A. O texto diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Então, voltando aqui ao slide que nós havíamos falado, não é, sobre a igreja invisível. Bem, ela é conhecida dessa forma justamente porque eu não posso olhar para uma pessoa, não é, que está na igreja e dizer assim, olha, essa pessoa aqui, ela é um eleito de Deus, ela é uma eleita de Deus, não é? Eu não posso, por outro lado, alguém que está no ônibus, muito bem vestido, digamos que seria um homem ali com terno, gravata, não é? Levando até uma maleta ali daqueles pregadores dos Gideões. Tá muito bem trajado. Você fala assim, rapaz, ali vai um pregador, hein? Ali vai um homem de Deus. Nós não podemos, não é, definir que alguém é uma pessoa eleita de Deus pela vestimenta que ela eventualmente escolheu vestir naquele determinado dia. É óbvio que eu não estou falando de exageros. Alguém que anda quase nu não pode ser considerado cristão. Fisicamente falando, a gente não consegue notar, humanamente falando, que a pessoa é cristã pelo fato de ela estar se trajando daquela forma. Talvez até cometendo o pecado de lascívia, ou às vezes ela já vive essa vida de imoralidade, porque alguém que nasceu de novo, nasceu de cima, ela tem bons modos, Mas eu estou falando do inverso, alguém que está muito bem vestido e alguém olhar, fitar os olhos naquela pessoa e falar, olha, se está
vestido assim, muito bem vestido, formalmente vestido, essa pessoa é cristã. Não, nós não podemos, não é? E por outro lado, também alguém que não está, não é? Digamos, você que escuta essa aula e você pertence a uma igreja um pouco mais tradicional, visto que quero citar aqui a questão do uso e costume, né? E a sua igreja, né, ela dentro da sua confissão de fé, ela tem lá, bonitinho, né, que os servos de Deus que fazem parte dessa determinada denominação, os obreiros, devem estar trajados de terno. Digamos que uma pessoa, um homem, não esteja. Eu também não posso dizer que ele não é servo de Deus, só pelo fato de ele não estar trajado como a denominação exige, tá? Então esse texto, ele claramente nos ensina que só Deus conhece os seus eleitos. Eu não posso olhar para alguém e falar, olha, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Esse não é o nosso papel. O papel da igreja é pregar todos os desígnios de Deus, ser fiel à palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo, né, também vai citar esse mesmo livro, só que no capítulo 4, versículo 1 em diante, lá, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Você vê algumas orientações para Timóteo, o apóstolo Paulo, que está passando bastão para esse jovem, que seria, não é, eventualmente o seu substituto. O que ele deveria fazer? Ele deveria pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Então a igreja de Deus foi chamado para ser boca de Deus nessa terra. Pregar a sua palavra, que é o meio que Deus escolheu para chamar os seus eleitos. Então o Senhor conhece os que são seus. Então a igreja invisível é composta por todos os salvos de todas as gerações, de todos os tempos, daqueles que estão no passado, no presente, que é aqui o nosso cenário, e também no futuro, aqueles que o Senhor Deus há de chamar. Certo? Dito isso, vamos avançar aqui. A igreja visível. Vamos falar um pouquinho sobre ela. A igreja visível. Bem, a igreja verdadeira de Cristo também possui um aspecto visível, que expressa sua autenticidade na prática, podendo ser reconhecida por homens. Lembra que eu dei aqui alguns exemplos da pessoa que ela está vestida de uma forma com a qual que fará o seu vizinho ali pecar, né? Ela não está trajada de uma forma que demonstre que ela tem uma vida moralmente falando correta. Então, a pessoa que ela anda quase que nua pelas ruas, ela não professa ser cristã, alguém que nasceu de novo, tá? Todos nós sabemos disso, é óbvio, né? Então, podemos usar a seguinte definição para a igreja visível. A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra, tá? Vou pegar o laser aqui para poder ajudar vocês a visualizar onde eu estou lendo. Então, nesse sentido, a igreja visível inclui todos os que professam a fé em Jesus e dão provas de tal fé na vida, tá? Vou dar um exemplo. Se eu for convidado para ministrar na igreja de vocês, digamos que vocês só me conhecem de ouvir falar, né? E aí eu vou pregar na igreja de vocês, vocês escutam um sermão que eu acabo de aplicar à igreja e você chega para mim e fala assim, nossa, o presbítero David é homem de Deus. Como é que você pode saber que eu sou homem de Deus? Por causa de um sermão que eu preguei? Não, não. Você quer saber se eu sou homem de Deus? Você precisa entrar na minha intimidade, saber como eu trato a minha esposa em casa, como eu cuido do meu filho, se eu cumpro ou não com os meus deveres como homem, se eu cumpro ou não com a minha palavra. Dwight Lyman Moody, um pastor do século XIX, certa feita perguntaram para ele, pastor, como eu posso saber que Jesus está na minha casa? Ele respondeu, basta eu perguntar para os seus vizinhos. Olha que interessante. Justamente porque aquilo que impressiona os homens não impressiona Deus, né? E Deus, ele nos conhece de verdade. Então, você quer saber se alguém é ou não homem de Deus? Nós temos que conhecer os seus frutos, né?
São palavras de Jesus sobre esse viés, sobre essa ideia, né? Que nós temos que evidenciar, termos uma vida de comunhão com Deus na prática, porque eu não sou aquilo que eu penso, eu não sou aquilo que eu falo, eu sou aquilo que eu faço, certo? Então, nesse sentido, a igreja visível inclui todos os que professam a fé em Jesus e dão provas de tal fé na vida, ou seja, no campo prático, tá? Agora uma perguntinha que o aluno aqui, esse seminarista, ele está tendo dentro da nossa aula. A igreja invisível, ela surgiu quando? Quando a igreja invisível surgiu? Pensem aí e nós vamos para a segunda aula falando sobre o surgimento da igreja invisível, né? E também o surgimento da igreja visível. E aí, quando a igreja invisível surgiu? Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.